Bom dia! Nesta aula eu vou falar a respeito de como que é feito o diagnóstico psiquiátrico. Esse aqui é um dos conceitos mais importantes que a gente pode aprender quando vai estudar psiquiatria e saúde mental. É justamente assim, como que o diagnóstico é realizado. Lembrando que o diagnóstico ele é parte da avaliação e não a avaliação como um todo. Então, assim, existem dois manuais principais que podem ser utilizados para fazer o diagnóstico psiquiátrico. Um deles é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, famoso DSM, que atualmente está na sua quinta edição. A outra opção é a Classificação Internacional de Doenças, que está na 11ª edição, feita pela Organização Mundial de Saúde. O DSM ele é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. Existem outros sistemas, né? Eu coloquei menorzinho aqui porque eles são bem menos importantes mesmo. Um deles é a classificação chinesa de transtornos mentais, que tem até uns transtornos bem interessantes descritos que acontecem na população oriental, mas não acontecem na população ocidental. Até que é bem interessante, sim, mas é outro sistema classificatório e, assim, ele praticamente não é citado na literatura internacional. Bom, e entre o DSM e o CID, qual dos dois utilizar? Né? Isso é muito uma questão de opinião, você vai ver gente defendendo os dois lados. Eu estou colocando aqui uma página aqui do DSM-5 falando a respeito da depressão e o que o site do CID-11 coloca sobre depressão. Então, já dá para notar de cara assim, que a descrição que o CID faz, que o DSM faz é muito maior, muito mais completa e complexa do que a descrição que o CID faz. Isso porque é só a lista de critérios diagnósticos, né? Porque depois disso o DSM vai ter várias páginas explicando em mais detalhes, descrevendo os sintomas, o curso de desenvolvimento, fatores de risco, doenças associadas, dados epidemiológicos e etc. Então, assim, eu utilizo, a maioria dos psiquiatras utiliza o DSM, um dos motivos é esse, ele é muito mais, é visível que ele é muito mais completo e complexo do que o CID. Um segundo motivo pelo que eu considero o DSM melhor é de que, em geral, os critérios diagnósticos utilizados pelo DSM são muito mais rigorosos do que o do CID. Né? É engraçado assim que a gente às vezes ouve as pessoas falando que o DSM está patologizando as pessoas, está transformando tudo, qualquer coisa em doença, mas o CID é muito mais frouxo, ele é muito mais fácil dar o diagnóstico utilizando o CID do que utilizando o DSM na maior parte dos casos. E como a gente tem essa preocupação de não sobrediagnosticar ou de patologizar a normalidade, então, assim, nesse sentido o DSM é muito melhor. E um terceiro motivo é de que quase todas as pesquisas que existem em psiquiatria são feitas utilizando critérios do DSM. Muitas vão colocar que preenche critério tanto do DSM quanto do CID, mas assim, o DSM quase sempre foi utilizado, e não exclusivamente o CID. Além do que, assim, apesar das diferenças entre os dois, existe muita sobreposição. Né? Os transtornos, a descrição deles tendem a ser um tanto próximas. Bom, e por que fazer um diagnóstico psiquiátrico? Né? Às vezes parece uma pergunta meio óbvia, por quê? Né? Mas a gente precisa falar a respeito disso. Até porque assim, existem correntes que defendem que não se deve fazer diagnóstico, que você deve tratar baseado nos sintomas, como cada indivíduo é extremamente único, não faz sentido classificar ele possuindo determinados transtornos mentais. Então, assim, para que o diagnóstico? Então, assim, aqui eu estou colocando, eu montei essa aula, inclusive colocando assim, ipsis literis, o que o próprio DSM coloca, para deixar assim bem claro que não é invenção do Tomás, é algo assim que está de fato assim no preto no branco. O diagnóstico do transtorno mental deve ter utilidade clínica,
deve ajudar os clínicos, ou seja, os médicos, os profissionais de saúde, a determinar o prognóstico, os planos de tratamento e os possíveis resultados de tratamento para os seus pacientes. Então, assim, o DSM não é para pesquisa. Toda a base, todo o corpo de pesquisa que praticamente todo o corpo de pesquisa que existe em psiquiatria foi feito utilizando o DSM, os critérios do DSM, e a partir dele a gente pode dizer para a pessoa o que existe conhecimento a respeito da chance dela voltar a adoecer, se é algo que é transitório, ou se vai continuar para o resto da vida, ou se vai ser algo recorrente ou não, quais tipos de tratamento podem ser utilizados, porque é fundamental existir uma linguagem comum. Né? Quando eu falo que fulano tem depressão, a gente sabe do que eu estou falando. Que eu estou falando da depressão do DSM e não da descrição de melancolia do Freud, por exemplo. Porque se a gente dá o mesmo nome para coisas diferentes, a comunicação fica completamente comprometida. E, inclusive, em questão de intervenção terapêutica, de prognóstico, de outras intervenções que possam ser realizadas. Ter uma linguagem comum na comunidade científica é imprescindível. E essa linguagem não é só para o pesquisador, ela também para o profissional que está atuando, realizando cuidados em saúde mental. Então, assim, ele tem um objetivo muito prático, muito pragmático. Né? Não é simplesmente para fins de pesquisa. E o que o DSM, então, já que eu estou defendendo tanto o DSM, né, assim, qual que é a definição que o DSM coloca para dizer o que é um transtorno mental? Eu separei aqui em partes para a gente poder analisar cada trechinho. Então, para começo, um transtorno mental é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas. E isso aqui é importante frisar, né, porque um único sintoma isolado nunca vai ser suficiente para fazer nenhum diagnóstico. A gente sempre vai precisar ver um conjunto de coisas que estejam acontecendo. Não basta a pessoa estar triste para falar que ela tem depressão ou que ela está ansiosa para falar que ela tem um transtorno de ansiedade. Ela também precisa ter, no caso da depressão, por exemplo, também precisa ter perda de interesse pelas coisas, alteração de sono, de apetite, de energia, a capacidade de raciocínio, memória, concentração vai estar afetada, vai ter pensamento de suicídio, a pessoa pode ficar lentificada. Então você tem um conjunto de sintomas que estão compondo o quadro clínico e não simplesmente um sintoma isolado, tenho isso, tem tal doença. Isso é uma simplificação grosseira e completamente errada. Esse transtorno mental é uma síndrome, então, caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo. Então, essa palavrinha aqui, clinicamente significativa, é muito importante, porque é algo assim que boa parte dos transtornos mentais são exageros, são exacerbações de vivências comuns. Mas, assim, a gente precisa, para cada sintoma descrito, a gente tem que avaliar se ele está acontecendo numa intensidade muito grande, com uma duração muito grande, com uma frequência muito grande, para não sair considerando qualquer tipo de sofrimento como algo patológico. Então tem que ser uma perturbação clinicamente significativa. Né? Então, assim, na cognição, ou seja, na memória, na capacidade de raciocínio, de planejamento da pessoa, de abstração, na regulação emocional, né? Pensando em quadros de humor depressivo, de humor eufórico, de ansiedade, no comportamento, né, que aí entra aqui desorganização de comportamento que acontece na esquizofrenia, por exemplo, a perda de interação com o meio que acontece na catatonia, etc. E tudo isso reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Ou seja, essas alterações elas acontecem por por um conjunto de motivos. E eu acho muito importante o DSM ter colocado essa possibilidade de serem várias, da etiologia do adoecimento poder ser múltipla, que a gente não está falando só de adoecimento biológico, não é simplesmente a química do cérebro está desbalanceada e pronto. Ele coloca também que a disfunção pode
ser decorrente de processos psicológicos, né? Então, assim, é importante integrar os processos psicológicos com os biológicos também. E ele coloca também de desenvolvimento, né? Pensando principalmente em crianças e adolescentes, né? Mas com uma importância menor também em adultos, na terceira idade, né, pensando no adoecimento mental em idosos, vai ser muito importante pensar assim, na fase de desenvolvimento da vida da pessoa. Então, assim, a causa do adoecimento mental, ela pode ser múltipla. Até porque a gente não tem, para a grande maioria dos transtornos mentais, a gente não tem um mecanismo etiológico completamente bem estabelecido para falar isso está causando a doença. A gente sempre pensa no conjunto de alterações biológicas que vão acontecer e que são observadas através de exames funcionais do cérebro, em que você vê determinadas áreas do cérebro mais ou menos ativadas, comparando a pessoa adoecida com a pessoa sem adoecimento. É, áreas do cérebro que podem estar atrofiadas em pessoas que têm determinados transtornos mentais comparados a outras que não possuem. Então, assim, existe um componente biológico, isso é importante também, né? Que tem gente, assim, eu tento sempre fugir do radicalismo, fugir do extremismo. De não pensar que todo adoecimento mental pode ser explicado exclusivamente por processos biológicos e nem pensar que todo adoecimento mental pode ser explicado exclusivamente por processos psicológicos. Né? E existe ainda a questão de achar que o adoecimento mental pode ser produzido exclusivamente por um processo social. Então, tem que sair dos extremos e pensar no conjunto das coisas, avaliando indivíduo por indivíduo. Uma questão muito grande que surge também, que a gente vê muito no consultório, é o paciente assim, que está com, por exemplo, um quadro depressivo, mas que está tudo bem na vida dele. Né? O casamento está bem, o trabalho está ok, os filhos estão bem, família, não tem nada assim. Por que eu estou doente? Então, assim, não necessariamente precisam existir estressores externos levando a pessoa a ficar adoecida. Isso não é comum que exista, mas não é obrigatório. A pessoa pode ter pode desenvolver um transtorno mental sem ter esses fatores externos, né? Porque existe uma parte biológica e às vezes a pessoa possui conflitos internos, ainda que não tenha externos. Bom, o DSM continua falando a respeito do transtorno mental. Então, assim, os transtornos mentais estão frequentemente associados ao sofrimento ou incapacidades significativos que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. Isso aqui, para mim, é um dos mais importantes de todos aqui, que é a grande bússola para pensar na diferença entre o sofrimento mental normal e a partir de que ponto em que a pessoa passa a ter um transtorno mental. Então, aquele conjunto de sinais e sintomas descritos anteriormente, ele está trazendo um sofrimento importante para a pessoa ou alguma forma de prejuízo objetivo para a pessoa. Esse prejuízo pode ser no trabalho, pode ser na vida amorosa, pode ser na vida social, na vida acadêmica da pessoa, ou, no mínimo, um sofrimento subjetivo importante. A pessoa consegue manter os seus afazeres do cotidiano, mas às custas de um sofrimento, de um desgaste muito grande. E isso aqui traz uma visão assim, extremamente humana sobre o adoecimento mental no meio de tanto termo técnico que pode parecer muito frio, e boa parte dos transtornos mentais vai ter um critério que vai colocar, né? Aquele que vai colocar exatamente isso, que aquele conjunto de sinais e sintomas traz sofrimento, traz prejuízo para a pessoa. Aqui ele coloca frequentemente e não sempre, porque existem algumas exceções. Né? Então, um exemplo simples disso, às vezes a pessoa tem um quadro de fobia de altura, só que ela mora numa cidadezinha do interior, não tem que pegar, não precisa pegar escada, não tem elevador, então raramente ela é exposta ao objeto de medo dela e acaba não afetando o cotidiano dela. Ou outro exemplo, às vezes a pessoa tem uma disfunção sexual, tem um quadro de impotência por questões psicológicas, mas ela não se incomoda com isso. Às vezes a pessoa assim, não liga muito, não tem muito desejo, já não tem muito desejo de ter relação,
e às vezes para ela aquilo não é um problema. Então, assim, existem exceções, assim, de que a pessoa até pode ter o diagnóstico, mesmo não ter no sofrimento, mas, como eu disse, são exceções. Na grande maioria dos casos, você vai ter o sofrimento, o prejuízo para a pessoa, e vai ser a grande baliza para determinar se existe ou não existe adoecimento mental. E outra coisa importante a respeito desse sofrimento é de que a pessoa pode perceber que aquele conjunto de sinais e sintomas traz prejuízo para ela. Na maior parte dos casos ela percebe, mas existem situações em que ela não percebe que está tendo prejuízo por conta daquilo. E, ironicamente, esses casos em que a pessoa não percebe geralmente são casos muito graves. Por exemplo, pessoas com quadros psicóticos, né, que estão escutando vozes, vendo vultos, com mania de perseguição e não percebem que tudo aquilo é fruto de adoecimento, porque a pessoa acha que tudo aquilo realmente está acontecendo. Pessoas em episódio maníaco agudo, às vezes usuários de drogas, né, às vezes a pessoa está emagrecida, morando na rua, tendo um monte de problema e acha que a droga não traz problema nenhum para ela. Então, assim, o prejuízo, o sofrimento, a percepção subjetiva da pessoa é extremamente importante, mas também existe uma observação objetiva do avaliador. Bom, o DSM continua então. Uma resposta esperada ou aprovada culturalmente a um estressor ou perda comum, como a morte de um ente querido, não constitui transtorno mental. Assim, está ressaltando assim, né, de que o sofrimento do luto, por exemplo, de um término de namoro, de outras situações difíceis que a pessoa pode passar pela vida, ela vai sofrer, e isso não quer dizer que ela esteja adoecida. E por fim, completa, né, que desvios sociais de comportamento, por exemplo, de natureza política, religiosa ou sexual, e conflitos que são basicamente referentes ao indivíduo e à sociedade, não são transtornos mentais, a menos que o desvio ou conflito seja resultado de uma disfunção no indivíduo, conforme descrito. Então, isso aqui é muito importante porque a psiquiatria já foi utilizada como um instrumento político de opressão, né? Por exemplo, na União Soviética, né? Então, não tinha muito motivo para prender pessoas que eram contra o sistema, e aí elas eram taxadas de loucas e aprisionadas nos hospitais psiquiátricos. Então, assim, para deixar bem claro que nenhuma ideologia política pode ser considerada como um transtorno mental, por mais radical, extremada e absurda que ela seja, assim como coisas de natureza religiosa e sexuais, né? Então, por exemplo, a pessoa que é espírita e ela tem mediunidade e está lá no centro espírita ouvindo, psicografando o que o espírito está falando para ela. Isso não é considerado alucinação, não é considerado psicose, porque faz parte daquele contexto religioso. Aquelas igrejas em que fazem exorcismos lá, que a pessoa se contorce toda. Ele faz parte daquele contexto religioso, não é considerado adoecimento mental. A pessoa é terraplanista. Pois é, mas por mais absurdo que seja acreditar que a Terra é plana, aquele conjunto de pessoas prega isso, defende com o que eles acham que são evidências. Então, isso também não pode ser considerado adoecimento mental. Tá? E essa exceção que ele coloca, a menos que o, indivíduo, que o desvio ou conflito seja resultado de disfunção do indivíduo, acontece porque em alguns processos de transtornos mentais a pessoa passa a assumir determinada. Tem alguns processos em que a pessoa fica hiper-religiosa, por exemplo, às vezes num quadro de transtorno bipolar, em episódio maníaco, a pessoa não é assim, ela se torna uma fanática religiosa, às vezes até acreditando que possui poderes. Às vezes acontecem com questões de teorias de conspiração, questões políticas, e que se aquilo está fugindo do normal daquele indivíduo, dentro de um contexto de adoecimento mental, aí sim ele pode ser considerado como parte da doença, e não como uma escolha de livre-arbítrio do indivíduo. Aquilo está acontecendo por causa do adoecimento e não por escolha da pessoa.
quando a gente fala, à medida que, eu acho bem importante falar isso para estudante de medicina, à medida que a gente que a gente estuda transtornos mentais, começa a ler DSM ou CID, é normal que a gente se identifique com alguns sintomas dos transtornos mentais. Isso é totalmente normal. Eu separei alguns aqui que são até um pouco fáceis de identificar, né? Então, por exemplo, dificuldade persistente de descartar ou se desfazer de pertences, independente do seu valor real. Quem nunca tem alguma coisa que você tem um apego e não quer jogar fora, mesmo que aquilo seja inútil? Medo ou ansiedade acentuados acerca de um objeto ou situação. Então, assim, só essa frase aqui ela fica muito vaga, né? Quem que não tem medo ou ansiedade a respeito de objeto ou situação? Sentimento crônico de vazio, que hoje em dia é extremamente comum. Usa reiteradamente a aparência física para atrair atenção para si. Eu estou pensando no pessoal do Instagram, dos aplicativos todos aí mesmo. Então, assim, a gente precisa compreender, quando a gente vai estudar um transtorno mental, a gente precisa compreender o significado de cada critério diagnóstico, o que ele significa. Lembrando que que todo critério, a gente está falando de algo muito exacerbado, de intensidade, duração, frequência, levando a uma forma de prejuízo para a pessoa. Então, aquele critério, por exemplo, dificuldade persistente de descartar os desfazer de pertences, independentemente do seu valor real, é um critério que é utilizado no transtorno de acumulação. Né? Faz parte da família do TOC. A gente está falando de dificuldade de desfazer pertences, levando a situações que nem está mostrando aqui. Né? Isso aqui é uma imagem daquele seriado Acumuladores Compulsivos. Então, assim, é fácil a gente se identificar com essa descrição aqui. Mas se a gente compreender que essa descrição está se referindo a algo desse tamanho, aí já não é qualquer um que se identifica. Tá? Eu gosto desse exemplo porque, como ele tem uma coisa muito objetiva, palpável, não fica exclusivamente na descrição subjetiva de um sentimento que esteja trazendo prejuízo para a pessoa. Então, assim, algumas limitações do diagnóstico psiquiátrico, né? Não é segredo que ele não é perfeito, não é segredo nenhum que ele é limitado. Então, eu coloquei assim, a frase do próprio DSM, do próprio manual. De fato, o objetivo que se acreditava válido de identificar populações homogêneas para o tratamento e pesquisa resultou em categorias diagnósticas restritas que não capturam a realidade clínica. A heterogeneidade de sintomas de um mesmo transtorno e o compartilhamento significativo de sintomas entre vários transtornos. Então, assim, o DSM é limitado, ele é assumidamente limitado. Então, assim, os sintomas dos transtornos eles são mais amplos do que os critérios diagnósticos descritos, assim como, vamos falar, por exemplo, a pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico. Não faz, é uma questão com comorbidades frequentes. Não faz muito mais sentido pensar que os dois são causados pela mesma coisa, ao invés de ser uma coincidência ele ter dois transtornos mentais simultâneos? E assim, a comorbidade psiquiátrica é muito grande. É muito comum que a pessoa tenha mais de um diagnóstico psiquiátrico ao mesmo tempo. E a gente sabe, assim, provavelmente existe uma etiologia, uma fisiopatologia que esteja causando ambos, que a gente ainda não consegue compreender plenamente. Tá? Então, assim, existe essa limitação de que o diagnóstico nunca vai descrever perfeitamente o adoecimento que a pessoa tem. Até porque, como existem vários critérios diagnósticos, alguns pacientes vão preencher determinados critérios, outros com o mesmo diagnóstico vão preencher outros. Fora as manifestações que podem ser diferentes dentro do mesmo critério. Então, assim, o diagnóstico ele tem muito essa finalidade prática de ajudar a definir que tipo de tratamento, que tipo de prognóstico, mas a gente sabe que cada indivíduo é muito único. A depressão de uma pessoa é diferente da outra. Assim, na verdade, assim, para mim, todo caso é único, né? Nenhuma depressão é igual a outra, nenhum transtorno de ansiedade é igual a outra, apesar de compartilhar diversas semelhanças. A avaliação sempre deve ser mais ampla do que a checagem de sintomas. Então, assim, a formulação de caso para qualquer paciente
deve incluir história clínica criteriosa e um resumo conciso dos fatores sociais, psicológicos e biológicos que podem ter contribuído para o desenvolvimento de determinado transtorno mental. Então não é uma coisa fria, assim, vou fazer aquela checagem, se preenche os critérios diagnósticos e pronto, acabou. A avaliação é mais ampla do que o diagnóstico em si. Portanto, não basta simplesmente listar os sintomas nos critérios diagnósticos para estabelecer um diagnóstico de transtorno mental. Tá? Então, assim, a gente precisa, são conceitos assim, muito fundamentais para fazer uma avaliação ampla e correta. É importante. É necessário treinamento clínico para reconhecer quando a combinação de fatores relacionados à predisposição, precipitação, perpetuação e proteção resulta em uma condição psicopatológica na qual os sintomas físicos e os sinais físicos e sintomas excedem os limites normais. Isso é muito importante. E o que eu vejo na prática, assim, tanto com a minha experiência pessoal durante a residência, vendo outras pessoas em formação, se a gente só lê os critérios diagnósticos e não compreende o que eles significam, e essa baliza de discutir caso clínico, fazer avaliação conjunta com outras pessoas, discutir os casos, se isso não é feito, eu vejo uma tendência a superdiagnosticar, né, de começar a achar, a pessoa começando por si própria, né, a pessoa lê o DSM e acha que tem meia dúzia de transtornos mentais diferentes e começa a sair dando diagnóstico a torto direito para todo mundo. Então, assim, os critérios diagnósticos são oferecidos como diretrizes para a realização de diagnósticos e seu uso deve se basear no julgamento clínico, levando em consideração tudo aquilo que foi falado, né, de fatores relacionados à predisposição, precipitação, perpetuação, contexto social da pessoa, né, enfim. Algo assim, dizendo que o diagnóstico ele não é uma coisa automática que poderia ser feito com um checklist de sintoma unicamente. A respeito do diagnóstico e tratamento, esse aqui eu acho bem importante frisar também, contudo, o diagnóstico de transtorno mental não é equivalente à necessidade de tratamento, especialmente tratamento farmacológico. Boa parte dos adoecimentos mentais são casos leves a moderados que podem ser tratados exclusivamente com psicoterapia e com outras intervenções não medicamentosas. Assim, ter o diagnóstico não necessariamente significa ter tratamento. Assim como a ausência de diagnóstico também não significa que não seja necessária alguma intervenção. Porque às vezes a pessoa não preenche critério para nenhum transtorno mental, nem mesmo transtorno mental sem outra especificação, mas ela tem uma dificuldade, por exemplo, de assertividade, de timidez, dificuldade de falar não para os outros, de se cobrar demais, de ter expectativas irrealistas, e nada impede que ela seja beneficiada por uma psicoterapia, por exemplo, né? Então, assim, a necessidade de tratamento é uma decisão clínica complexa que leva em consideração a gravidade dos sintomas, a importância dos sintomas, né? Por exemplo, a presença de ideação suicida, que é um sintoma muito grave que já requer intervenção, o sofrimento do paciente associado aos sintomas, a deficiência ou incapacidade relacionada aos sintomas do paciente, riscos e benefícios dos tratamentos disponíveis e outros fatores. Então, a avaliação sempre tem que ser muito ampla para determinar as intervenções que valem a pena ser realizadas para aquele paciente específico, naquele contexto em específico. Tá? E direções futuras, né? Até que se identifiquem mecanismos etiológicos ou fisiopatológicos incontestáveis para validar por completo transtornos específicos ou espectro de transtornos, o padrão mais importante para os critérios do transtorno do DSM-5 será sua utilidade clínica para a avaliação do curso clínico e da resposta ao tratamento de indivíduos agrupados por um determinado conjunto de critérios diagnósticos. Então, assim, o DSM-5, na verdade, ele tinha a pretensão de conseguir fazer isso, mas o conhecimento científico que a gente tem atualmente não é suficiente para assumir essa direção.
Existe inclusive um outro grupo de pesquisa que eles colocaram o nome de RDoC, que tenta enxergar o transtorno mental a partir de uma perspectiva biológica, né? Então, disfunção de serotonina pode levar a tais sintomas que estão tentando fazer isso, que o próprio DSM coloca como uma direção futura. Atenção a algumas coisas alguns pontos chaves. Então, o diagnóstico psiquiátrico é clínico, ou seja, não tem exame para comprovar se a pessoa tem uma depressão ou não, se ela tem um transtorno de ansiedade, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar. Por enquanto, não existem exames para bater o martelo se a pessoa tem ou não tem transtorno mental. Vai ser sempre pela avaliação da história que a pessoa conta para a gente, da observação direta que a gente tem com o paciente e de informações de terceiros, de familiares, cuidadores, se a pessoa estiver internada, de toda a equipe de saúde que está cuidando daquela pessoa. Então, informação do paciente, observação direta e terceiros para fazer o diagnóstico. Para que serve o exame, então? Para diagnóstico diferencial. Né? Muitos transtornos mentais podem ser, sintomas de transtornos mentais podem ser causados por várias condições clínicas, e os exames servem para confirmar ou descartar essas possibilidades. Tá? Mas então, assim, às vezes a gente ouve, não sei se alguns médicos realmente falam isso, a pessoa que entende, né? Eu fiz um eletroencefalograma, mostrou que tem uma mancha na cabeça, o que significa que meu filho tem TDAH. Não existe isso, tá? Isso é completamente fora da realidade. Os sintomas descritos são avaliados pelo julgamento clínico, e daí que é a importância assim, de experiência do profissional que está atendendo. Né? Porque existem situações em que a pessoa pode ter sintomas que ela nega ou que ela não percebe que possui, assim como pode ter situações em que a pessoa acha que tem determinada condição e que ela está exagerando, assim, que não é tudo aquilo. A pessoa está querendo se dar um diagnóstico que não tem. Então, o julgamento clínico vai ser importante para diferenciar uma coisa da outra. Jamais desconsiderar o diagnóstico diferencial, tá? Especialmente em situações de quadros psicóticos, por exemplo, que podem ser causados por vários problemas neurológicos, problemas clínicos gerais, transtorno de pânico, que também pode ser pode ser confundido com uma síndrome coronariana, um quadro de asma, tromboembolismo pulmonar, com hipertireoidismo. Então, é importante assim, um diagnóstico diferencial, né? A gente sempre, qualquer sintoma físico que a pessoa apresenta, é importante descartar outras causas antes de atribuir a um quadro psicológico. Os critérios diagnósticos não representam todos os sintomas, então todo transtorno é mais amplo do que o critério. Um exemplo simples disso é extremamente comum ter perda de libido durante um quadro depressivo, mas perda de libido não faz parte dos critérios diagnósticos para a depressão. Eles exigem experiência prática, então assim, não basta só ler a teoria, a pessoa precisa de uma residência ou pelo menos de uma especialização para conseguir atuar de forma adequada. E eles não podem ser autorrespondidos, tá? Mesmo quem é médico, a gente não pode se autodiagnosticar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.